E voltamos a esse tema aqui dos cavalos. A gente viu na parte 1 falando sobre a saída do Êxodo, as tropas, os cavalos, os carros de Faraó ali sendo destruídos no Egito, ali na passagem pelo mar. E a gente vai passando aqui, como eu mostrei a ligação com os cavalos e os carros no livro de Zacarias, como Deus revela ao profeta coisas lindíssimas, de promessas de salvação, julgamento, correção de Deus. Coisas que se aplicam inclusive a nós, ao povo de Deus do Novo Testamento. A gente vai passando aqui rápido, parei aqui, e a gente vai ligar tudo isso também a outras histórias. Veja só, a Bíblia realmente é um livro que é bastante integrado e interligado. No judaísmo eles exploram bastante isso, porque realmente é assim que a Bíblia funciona. As passagens se interligam, não com uma história apenas, mas com várias histórias se interligando. A gente vai ver como esse tema dos cavalos e as cores, inclusive no Êxodo, Zacarias, Apocalipse, tudo isso se interliga também com a história de Jacó e dos filhos de Jacó também, ali no livro de Gênesis. Veja só a ligação do Êxodo com a história de Jacó. Isso o judaísmo já conhece já de muito tempo, e os paralelos a gente pode ver aqui não são por acaso. Cabe lembrar que Jacó é o Israel, na verdade, o nome dele é mudado para Israel. Não à toa a história dele lembra a história de Israel, que lembra a história da igreja. Livros como o livro de Romanos, Paulo explora bastante essa história de Jacó, a tribulação, ali dali, que Deus revela muitas coisas a Paulo, inclusive é um livro lindíssimo, inclusive a ser visto. Veja só, na história de Jacó. Jacó serve Labão, esse nome que basicamente ligado ao branco. Israel, servindo a escravo, fazendo o que? Tijolo. Palavra ali basicamente a mesma. Jacó ali que tinha, pela sua grandeza, tentado alcançar a bênção e consegue realmente a bênção do pai, o pai Isaac, talvez não o pai celestial naquele momento ainda, e por isso ele engana, vamos dizer assim, engana, como o texto diz, ou como Esaú mostra. Pela perspectiva de Esaú, Jacó o engana, apesar que Esaú vende a bênção ali para ele, mas enfim, Jacó ali, junto com a mãe, engana realmente e naquele momento pega a bênção, mas a gente vê que a bênção ele vai receber realmente celestial mais na frente. Pela briga de Jacó e Esaú, devido a essa questão da primogenitura, essa luta, Jacó vai ter que fugir, vai para a Síria, similar à história de Israel, Judá no cativeiro com a Síria e Babilônia, inclusive a igreja com Babilônia no Apocalipse, todas essas bestas, Império Romano, etc. E Jacó vai dizer, deixa-me ir, e no Êxodo a gente vai ver, deixa ir meu povo, ali Deus falando através de Moisés. Vai ter a fuga, com mulheres, filhos ali em Jacó, o povo de Israel no Êxodo, muitos pertences, animais, mulheres, no Êxodo, ouro, joias, riquezas. A gente vai ver esses temas tudo em paralelo. A perseguição de Labão para com Jacó, a gente vai ver perseguição de Faraó, da tropa de Faraó, para com o povo de Israel. Então Labão persegue e alcança Jacó, a tropa de Faraó persegue e alcança o povo de Israel. Isso, se a gente vê no original, existem vários paralelos, a linguagem inclusive é muito parecida em vários pontos. A linguagem inclusive é muito parecida em vários pontos, o povo judaico usa isso já há muito tempo. Então não é coincidência. Jacó cruza o rio Jaboque, a gente vai ver Israel cruzando o mar, Jacó vai para Sucote, Israel passa a primeira noite após a saída do Egito em Sucote. Não é o mesmo lugar, o mesmo nome, mas não é o mesmo lugar. Jacó encontra-se com Esaú, a quem ali anos antes ele tinha fugido.
Esaú, que é Edom, é o vermelho. Israel encontra-se com Amaleque, tudo ali da descendência de Esaú. Bastante interessante, na verdade. E a gente vai ver essa ligação, como a gente viu os cavalos no Êxodo, Zacarias, e essa ligação agora no Gênesis, as cores dos cavalos a gente vai ver justamente no Êxodo. Veja só que a junção de todas as histórias vai montando todo esse quebra-cabeça. Essa multiplicação foi o que levou realmente Faraó a querer ali julgar ou subjugar o povo, escravizar o povo. Essa multiplicação de Israel, a gente vê essa palavra que vem justamente da bênção de Deus para Abraão. E os tijolos aqui, que eu volto à ligação com o tio de Jacó, Labão. Né? E os tijolos, por sinal, da Babilônia, veja só, não é por acaso no Gênesis ali, a gente vai ver a Babilônia, capítulo 11, se não me engano, Gênesis, Babilônia, os tijolos, né, a grandeza da Babilônia, a torre, né, e a gente vai ver todos esses temas interligados de grandeza, né, e os tijolos. O povo ali aumenta, e a gente vai ver essa questão das cores na história de Jacó. A gente vai ver essas cores na história de Jacó, e eu mostro como essas cores também estão ali no próprio Êxodo, né, onde as pragas vêm, a água se torna em sangue, a morte dos animais, tem a morte, os primogênitos ali, o vermelho, né, e o verde sendo atacado, atingido a terra do Egito, gafanhotos, etc. A gente vê os tijolos da escravidão, né, essa questão do branco, é realmente uma tribulação, o fogo da tribulação. A gente vê o granizo, que é a mesma palavra que grisalho malhado ali nos cavalos de Zacarias, é a palavra saraiva, né? O granizo. Os gafanhotos, né? A questão dos gafanhotos estão ligados ao verde, também ao preto, eles escurecem a terra, vinham em grande número. Tem também a praga da escuridão. Tem também os primogênitos mortos à noite, que está ligado à morte, vermelho, e ao preto também. Veja só, tudo isso se liga ao Gênesis, como a gente vai ver. A questão da multiplicação, o número 4, inclusive, sempre ligado a essa bênção de Deus a Abraão, Isaac e Jacó, né, onde eles deveriam ali se espalhar pelos 4 cantos da terra. Né, o número 4, inclusive, que se liga a essa questão de muito, esse tema de muito, algo que não se pode contar. Tem um lado bom, tem um lado ruim. A gente vai vendo isso também ligado ao Apocalipse. Então Abraão levanta os olhos, né? O norte, ao sul, oriente, ao ocidente. A descendência que vai se espalhar ali aos 4 cantos. Não temas, Abraão. Deus ali, o escudo grandíssimo. Deus é o que é o grande, é o que é o muito, né? Que é a palavra mais ligada ao muito. Então essa questão de grande e de muito vai sempre ali estar ligado a essas histórias, né? De Abraão, de Isaac e Jacó, de a saída ali no Êxodo. A gente vai ver depois o livro de Deuteronômio, tem o livro de Números também. Tudo isso vai ligar ao livro do Apocalipse, selos, trombetas, né? A grande Babilônia, inclusive. Então Labão, ali ligado ao branco, né? A gente vai ver como essa bênção da grandeza, da multiplicação vai se estender a Jacó, mas sem antes, mas não antes do que ele tenha que passar pela realmente a correção de Deus. E pela essa luta ali com Esaú, que a gente vai vendo as cores, né? A gente vai ver a cor forte aqui, justamente a palavra forte está ligado à cor ali do cavalo de Zacarias, um dos cavalos, e o maior, sempre essa ligação do maior, aqui é a abundância, na verdade, muito, né? O maior servirá ao menor, sempre a questão maior e menor. E saiu o primeiro ruivo, na verdade, a palavra derivada do vermelho, né? Então, as cores aqui na história de Jacó é a única passagem onde a gente vê na Bíblia, claro, uma história longa, a única passagem na Bíblia onde a gente vê todas as cores ali do livro de Zacarias, vê as cores também, fala dos cavalos de Zacarias, as cores dos cavalos no Apocalipse também. Então o vermelho é Esaú, né, o grande era o maior, e a luta
Jacó querendo ser o maior, mas ele era o menor. Então Deus vai tornar ele menor para que ele seja o maior. Veja só, são temas de Jesus no Novo Testamento. Então, os 4 cantos ali, que essa bênção vai se espalhar e vai ser transmitida a Jacó também. E a gente vai ver Jacó com os animais, né, as cores ali, o branco ali, ligado a Labão, ao tio, é justamente o nome dele, interessante, né? E as cores, o próprio verde que a gente vê no cavalo ali no Apocalipse, o malhado que a gente vê no cavalo de Zacarias, todas as cores aqui, nessa luta aqui com os animais, Jacó ali com seu tio, já depois de sair da sua terra ali, junto com Esaú, pela briga com Esaú. E ali, voltando agora, no capítulo 32 do Gênesis, Jacó voltando vai se encontrar com Esaú, passando pelo território de Edom, vermelho, né? E ali a luta com o anjo, como a gente fala, com o homem, né? A alva, ou o preto, né? A escuridão ali vai dar lugar ao dia, e a gente vai ver as cores, né? E o sol vai abrir, realmente a luz vai se abrir para Jacó, o Israel. Então realmente ali todas as cores a gente mostra aqui. Esaú, Edom, é o vermelho. A gente vê essa luta à noite, a palavra preto, né, a alva, que é a mesma palavra que preto, ali o iniciozinho ali do dia, onde ainda está escuro. O Labão, o tio de Jacó, é o branco. E os animais, a gente vê várias palavras, vê a questão do forte ali, a nação forte, que é ali no Gênesis capítulo 25, seria Jacó, por quê? Porque Deus vai trabalhar nele, a nação que vem da força, não a força humana, a força de Deus. Tem esse contraste, né? A força humana e a força de Deus. E o verde ali com o Apocalipse, as plantas ali, os animais ali, que vão gerar os malhados através ali das plantas, ali verde, que é descascada. Eu falei isso no estudo separado sobre essas cores no livro de Gênesis, ligado ao livro de Joel, lindíssimo, né, ligado a temas de cativeiro, é justamente o que Jacó estava passando ali na terra de Labão, do seu tio. E aqui a gente vê em Deuteronômio essa questão de grande, né, de multiplicação. A gente vai ver esse tema depois, esse estudo mais profundo depois, porque realmente aqui já o povo de Israel saindo do Egito e essa promessa de grandiosidade, né? Mas Israel ali, por um lado, pequeno diante das nações grandes, veja só, a questão da grande Babilônia no Apocalipse, em contraste com ser pequeno, né? Porque realmente Deus é aquele que é grande. São todos temas do livro de Deuteronômio que a gente vai ver aqui, só uma pequena parte, mais ligando aqui aos cavalos. Os cavalos ligados a uma grandeza, que Deus vai contando a história através de Moisés aqui da povo de Israel que tinha cruzado o mar, né, os cavalos e os carros ali do povo egípcio de Faraó foram afundados, como a gente falou na parte 1, e aqui Moisés contando essa história. São temas do Apocalipse, né, porque essa redução do número, e a gente vai ver isso, né, os selos e trombetas. E os cavalos falam de multiplicação aqui, justamente que os reis de Israel não deveriam multiplicar para si cavalos, né? Veja só, cavalos indicam isso, o crescimento de um povo, a multiplicação do exército, mas a confiança em Deus é essa confiança do crente, não nos cavalos. Então, quando o povo de Israel for à peleja contra os inimigos, a ordem é para que não se impressionar com aquilo, com aquela grandeza, porque realmente grande, porque o grande é quem é o Senhor Deus. Então, todo esse tema de grande e pequeno, né? Deus é aquele que vai nos seus cavalos. Veja só, a gente não confia em cavalos, mas Deus, por outro lado, ele vai confiar nos seus cavalos, na verdade, na sua força para nos corrigir. A nossa confiança é que não pode ser nos cavalos, né? Deus vai cavalgar e vai trazer-nos a sua glória, né? A sua glória, a glória de Deus vai ser revelada em nós. Aquele que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, né? Ele que vem para a nossa correção. Sobre as mais altas nuvens e que nos livra do inimigo, né? Então aqui outras passagens com cavalos para ilustrar, né, esse tema de cavalos, de carros. No Salmo 20 a gente vê esse tema: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome
do Senhor, né, Yahweh, o nosso Deus. Então, realmente, é a salvação, né, Yeshua, que vai vir pela salvação, pela mão forte do Senhor, quando a gente confia nele, não em cavalos. Aqui esse salmo interessante, esse verso no Salmo 68, verso 17, onde fala, né, que os carros, né, que está ligado aos cavalos de Deus ali no Monte Sinai, os milhares. Realmente ali o texto do Monte Sinai não fala de carros e cavalos, mas realmente é a tropa, o exército de Deus que vem realmente para trazer a correção. Ali o Monte Sinai que tremeu, a escuridão, tudo símbolo ali dos julgamentos de Deus, trazendo a lei que julga o seu povo. Tópicos ali do Apocalipse, onde a gente vê a mesma coisa, os trovões, os relâmpagos, a voz de Deus falando e trazendo o seu julgamento. Carros e cavalos que falam de julgamentos, como a gente vê também em Jeremias. Eis que virá subindo como nuvens, os seus carros como a tormenta, os seus cavalos mais ligeiros que as águias. Ai de nós! Ezequiel também fala disso. Os filhos da Babilônia, julgamento vindo através da Babilônia, o inimigo, veja só, esse tema, realmente o inimigo, a Babilônia, trazendo através dos seus carros e cavalos o julgamento para o povo de Deus. E aqui em Ezequiel justamente essa correção vindo da Babilônia, da Síria, que o profeta Ezequiel ali falando, basicamente uma parábola, os filhos da Babilônia, da Síria, jovens capitães, né, capitães de terceiro ranking, né, os terceiros. Interessante, o livro de Ezequiel fala justamente dos terceiros, né, terceira parte. A gente vai estudar sobre isso. Grandes afamados, todos eles montados a cavalo. Virão contra ti carros, carretas, rodas, né, rodas, justamente a visão de Ezequiel, né, fala do Merkabah. Abacuque também entra nesse tema, Deus cavalgando, trazendo julgamento. Eis que suscita os caldeus, veja só, a Babilônia, o inimigo trazendo julgamento ao povo de Deus. Ação amarga, impetuosa, que marcha sobre a largura da terra. Os seus cavalos mais ligeiros do que os leopardos, a gente vê esses animais, essas bestas também no Apocalipse, Daniel também, mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias, se apressam a devorar, basicamente comer, né? Realmente esse tema de devorar que fala de bestas, né? Realmente reduzir em números, um dos 4 julgamentos ali em Ezequiel, que a gente vê no Apocalipse também. Morte, espada, fome, pestilência, que traz realmente essa diminuição do número. É realmente que fala do crente, a elevação do crente e também do povo de Deus como uma nação, como igreja em si, nessa diminuição. Terminando em Abacuque, acaso é contra os rios, Senhor Yahweh, que estás irado, é contra os ribeiros a tua ira, contra o mar o teu furor. Andas montado sobre os teus cavalos e nos teus carros de salvação. Veja só, os carros que traz a salvação. O julgamento que realmente traz a salvação. E Deus, né, Yahweh, é a nossa força. Abacuque ainda aqui. Tu com teus cavalos marchastes pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, meu ventre se comoveu. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. O dia da tribulação, né? Ligação com a palavra Egito, realmente, a tribulação. Tsará. Mesmo que a figueira não floresça, né? O verde, né? Realmente Deus nos mostra o seu povo como o verde. Realmente o nosso tempo é pequeno, né? Como fala na Bíblia. Como a erva que realmente cresce em um dia e já se seca, mas realmente Deus é ali, 1000 anos para Deus é como nada, né? Para a gente é como ali uma erva que nasce no mesmo dia e morre, né? E para Deus isso é 1000 anos, então é realmente o pouco tempo do Apocalipse.
Aguarda por pouco tempo, que ele fala aos fiéis, a paciência por quê? Porque o pouco tempo é o tempo de tribulação, é o tempo da erva, onde a erva, a vida humana, realmente a vida religiosa, ela é como a erva que vai se murchar, vai vir a tribulação e Deus vai trazer uma vida nova. Só existe a linguagem de Deus, a linguagem humana. Sempre a gente tem que ver Deus está falando. Que linguagem? Né? A Bíblia usa muito a linguagem de Deus. Então, o homem, a igreja, é como a erva. É por isso que a gente vai ver nos selos, trombetas, o verde, a natureza sendo atingida também. Fala de céu e terra, novo céu e nova terra. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, Yeshua. O Senhor Deus é a minha força. Realmente um cântico ali no livro de Abacuque. Então, os cavalos que a gente vê por toda a Bíblia. A história se repete na igreja, no livro do Apocalipse. Veja só a história que a gente vê no Gênesis, no Êxodo, durante a história de Israel, que vai se aplicar ao Novo Testamento nos tempos de Jesus, o Império Romano, todo o julgamento e correção do povo de Deus, e que vai se aplicar na história da igreja também, como a gente vê no Apocalipse. Veja só, tudo vai se repetindo. E nos selos e trombetas do Apocalipse é a remoção da grandeza humana e religiosa. Então, o que significa os cavalos? Em quem confiamos, né? Muitas vezes a gente confia em o quê? Na religião, na tradição religiosa. Veja só, a tradição religiosa, algo que Jesus sempre, ou muitas vezes, combateu. Um dos grandes inimigos ali do ministério de Jesus é combater a grandiosidade da religião. Fazer até um estudo do livro de Mateus lindíssimo, desde o início ao final, como a gente vai ver esse tema de grande, né? Como outros evangelhos também, mas o evangelho de Mateus, do reino de Deus, o grandioso reino, versus a grandiosidade humana e religiosa. Esse tema que vai culminar ali nas palavras de Jesus, Mateus 24, 25, a vinda do reino de Deus, né, onde a grandiosidade da tribulação que vai vir, a grandiosidade da tribulação que vai vir sobre terra, sobre céu, a gente vai falar sobre isso. Que a gente confia até na interpretação bíblica, a gente confia na história, a gente confia apenas livros de história, arqueologia, são coisas que são boas também, mas realmente, como a gente vê na história de Zacarias, nos profetas, em quem eles confiavam, veja só, eles vão vendo no Gênesis, no Êxodo, na Torá, nos 5 primeiros livros, eles vão vendo os profetas. A confiança deles não eram apenas em arqueologia, em história, mas na palavra de Deus. Eles trazem vida à palavra de Deus. Veja só, até na interpretação bíblica a gente joga esse tema, em quem a gente confia, né, em quem a gente se baseia, a gente eleva a palavra de Deus. É muito importante sempre colocar a palavra de Deus como perspectiva, e aqui nos estudos do Apocalipse, e a gente continua estudando o Apocalipse.